Mais um SOS Quatro Patas aqui no Entre no Clima. Gente, carnaval tá chegando. Mesmo não tendo tantas aglomerações, não pode ter grandes eventos, mas claro que às vezes as pessoas se reúnem em casa, as famílias viajam e nós já devemos ter alguns cuidados e atenção aí com os nossos amiguinhos, né, os nossos animaizinhos. E a turma aqui do Hospital Veterinário Quatro Patas está prontíssima para passar todas essas informações, dicas e cuidados para a gente. Então vem comigo saber que cuidados são esses. Vamos embora! Pois é, já aqui com o Dr. Saul, ele que vai falar e dar todas as dicas sobre os cuidados, né, com os nossos pets nesse carnaval, para que a folia, que a alegria não se transforme em desespero, em aperreio, né, doutor Saul? Não precisa. Tendo alguns cuidados básicos, a gente pode dizer assim, né, vai dar tudo certo, né? Então, vou começando querendo saber, doutor Saul, com relação ao barulho, né? Por mais que não tenham grandes eventos durante o carnaval, mas a gente sabe que nas casas a galera gosta de colocar um som alto, né? Gosta de se exceder aí com relação a isso. Prejudica a alguns humanos e aos animais também, né? Olha, Laura, é verdade. Período de carnaval, período de festas de maneira geral, a gente sempre tem alguns excessos. Os excessos tanto são com relação ao volume do som, como também com relação à bebida, à comida, né? Em alguns casos, fogos de artifícios. E esses excessos, especificamente com relação ao som, eles são normalmente prejudiciais aos nossos animais, né? Cães e gatos, como a gente já falou em outras situações, são animais que têm uma audição muito aguçada, muito sensível, eles têm a capacidade de ouvir sons muito baixos, a uma frequência muito baixa, e um barulho, por exemplo, que aconteceu a 2, 3 quilômetros de distância, que a gente nem conseguiu ouvir, um animal como um cão ou um gato ouviu aquilo muito bem, né? E barulhos muito altos, muito próximos, podem incomodar. Em alguns casos, podem trazer transtorno à saúde dos nossos animais. Vale a pena lembrar que um som que a gente está acostumado a ouvir já em determinada altura, para um animal aquilo é uma coisa totalmente diferente, é uma coisa, eu vou dizer assim, é um barulho novo no vocabulário dele, né? E aquilo, a princípio, assusta, e o animal assustado, ele pode desde querer fugir de casa, né, aproveitar ali aquele momento de folia, de carnaval, fugir, não tem ninguém prestando atenção e depois traz um transtorno com relação a você localizar, buscar esse animal. Também a gente pode ter, já ocorreu casos de animais que, devido a um barulho, a um som muito alto, e o animal não conseguiu sair de dentro de casa, né, não conseguiu sair de perto daquele som, daquele barulho, o animal teve convulsão. Então, esses transtornos com relação ao som elevado demais, eles ocorrem com certa frequência nesses períodos de festa, como é o exemplo do carnaval. É recomendável que você deixe o animal, em primeiro lugar, num lugar seguro, né? Pode deixar ele, por exemplo, dentro do quarto, enquanto está tendo aquela festa na sua casa. E nesse período de pandemia, a gente tem até que evitar, né? No carnaval esse ano é diferente, né? Não pode aglomerar, mas é possível que alguém, mesmo no seu isolamento, queira curtir a sua festa pessoal, botar um som mais alto, né? E nesse caso, se recomenda que coloque o animal dentro de um quarto, para que ele não tenha condição de fugir, por exemplo. Se coloque chumaços de algodão no ouvido dos cães. Lembrando, né? de depois tirar, né? Isso, lembrando de depois tirar, exatamente, né? Você pode deixar o ar-condicionado ligado, você pode deixar uma TV ligada dentro do quarto, porque isso ajuda a minimizar o som externo, né? E com esses cuidados simples, você evita que o animal tenha algum problema, evita que você tenha algum transtorno no carnaval devido a um barulho que trouxe prejuízo à saúde do nosso animalzinho. Doutor Saul, já pegando aí que o senhor falou com relação ao animal fugir, né? A gente sabe que hoje existe aí chips, né? Que os animais
podem ser colocados nos animais. Eles servem tipo como se fosse um GPS, uns localizadores. Como é que funciona aí esses chips que inclusive aqui coloca, né? Mas me explique direito como é esse babado. Olha, Larinha, é um microchip. Ele, na verdade, já existe há vários anos. Em alguns países ele é obrigatório. Em praticamente todos os países da Europa é obrigatório o uso desse microchip. Ele é implantado embaixo da pele, né? E ele não é um GPS, né? Ele não é um GPS. Ele é um microchip que tem um número de identificação. Então, aquele animal passa a ser único. Na verdade, o animal é único, mas a gente sabe que algumas raças, os animais são muito semelhantes, né? Você pega pastor alemão, você bota 10 pastor alemão, um de lado do outro, e às vezes você não consegue diferenciar um do outro, né? Então, esse microchip, ele serve para dar uma identidade ao animal. Então, a partir do momento em que você aplica o microchip, ele é normalmente colocado aqui na parte de cima, né, no dorso do animal, e esse microchip serve para identificar o animal. Existe um leitor, que você vai lá com o leitor e consegue identificar o microchip e, consequentemente, o animal. Em alguns países, esse chip, esse microchip, que dá a identidade ao animal. Então, tudo que é feito nesse animal vai para um banco de dados, normalmente um banco de dados público, monitorado pelo próprio governo, e toda vacina que é feita é registrado lá, seja de raiva, seja de leishmaniose, seja qual for. Todas as vezes que o animal vai ao veterinário e tem determinada doença, se ele apresenta carrapato ou não, ectoparasita, sarna, o sistema de saúde veterinário, vou dizer assim, ele acessa esse sistema e vai colocando lá a informação, né, daquele animal. Então, se o seu animal se perder e alguém achar, na hora que alguém levar esse animal a qualquer veterinário, vai se identificar que aquele animal, na verdade, pertence a fulano de tal, mora tantos anos lá e tal. Que legal! Se o tutor se muda, esses dados da nova residência vai para dentro dessa ficha cadastral, e esse microchip ele simplesmente serve para identificar o animal. No Brasil, não existe nenhuma legislação específica com relação a isso. Então aqui nem é obrigatório. Olha, se você sai daqui e vai viajar para a Austrália, tem que implantar. É obrigatório, porque lá na Austrália, todo animal lá é microchipado, né? A mesma coisa acontece com a Alemanha. Teve um casal aqui de Mossoró que foram passar um período na Alemanha e foram levar o cachorrinho deles, e eles tiveram que colocar o microchip, né? É uma exigência do próprio país. Quando você vai, ele passa essas informações. Então, nesse microchip já começa a ter informações desse animal. No Brasil não tem nada disso. No Brasil não tem obrigatoriedade de nada, né? Os animais de rua, ninguém sabe de quem é, nem quem botou na rua e tal. E esses microchips no Brasil, eles têm uma função muito particular. Primeiro, que não existe um sistema unificado. Então, cada microchip, porque existem várias marcas, né? Mas a numeração é única, né? Então, cada marca tem o seu próprio sistema de identificação. Existem alguns estabelecimentos veterinários que também têm um sistema próprio para identificar o animal com o número do microchip, né? Aqui no Hospital Quatro Patas, por exemplo, a gente tem. Então, se você tem um animal microchipado, ele vai servir para identificar aquele animal como seu, né? Segurança, né? Isso. Exatamente. Então, se aquele animal fugiu e alguém achou, alguém diz, esse animal é meu. Não, é porque eu tenho um igual, eu não sei o quê. Não. Olha, ele tem um microchip, vamos lá, bota aqui, leva um leitorzinho, leva lá, identifica. Olha, tá vendo? Esse é meu. Então, assim, ele tem muito essa função e acaba que é uma coisa extremamente importante e fundamental em alguns países, mas aqui no Brasil ele tem uma importância minimizada, devido à falta de uma exigência, uma legislação unificada que dê uma obrigatoriedade, né, no processo.
Doutor Saul, em outro programa a gente vai até falar mais detalhadamente sobre esse microchip, né? Porque é um assunto bem interessante. Então, olha, já é uma boa, né? Vai para o carnaval. Demora muito tempo para implantar o microchip? Não, é rápido. O animal fica logo liberado? Fica. É um processo... É como uma vacina. É mesmo? É rápido, Simples, igual então. uma vacina. Simples. Outro ponto que eu queria que o senhor destacasse é com relação, a gente sabe que existem os adereços de carnaval, que às vezes a galera gosta de enfeitar o gatinho, o cachorrinho, né? É saudável pro animal, aqueles enfeites? Pode colocar, doutor Saul? Olha, Lara, na maioria das vezes não. Infelizmente, existem adereços próprios para cães, assim como existem pinturas próprias para cães, mas essas são seguras. Mas quando eu digo na maioria das vezes não, porque o brasileiro ele gosta muito de dar o jeitinho. Eles usam tinta de cabelo que mulher usa para pintar cabelo, eles usam pintura que é para ser humano, né? Mesmo própria para carnaval, mas usa pintura de ser humano no animal. A pele do animal ele tem um pH específico, ele tem uma camada protetora diferenciada de seres humanos, a quantidade de lipídios e a microbiota da pele do animal é diferente da do ser humano. Então nem tudo que se usa em ser humano é saudável para animal. Às vezes aquilo não traz problema nenhum para um ser humano, mas para o animal ele irrita bastante. Então, a recomendação é que use sempre um produto adequado para o animal. Existem lacinhos, por exemplo, que são próprios para animal. Até a própria forma de prender o lacinho no pelo, ela é diferente do lacinho que a mulher prende no cabelo. E aquilo ali, o cabelo da mulher, especificamente a mulher, porque do homem muda um pouquinho, mas o cabelo da mulher, ele tem uma raiz muito mais profunda, o folículo piloso, ele é mais resistente e ele aguenta um cocôzinho, um laço de cabelo lá, sem problema nenhum. Já no animal, isso precisa ser um pouquinho diferente. A amarração, ao invés de você prender no tufinho de pelo, é mais interessante você prender numa região, né, mais ampla, prender na região das orelhas. Então, os que são próprios para animais, eles têm uma forma de prendedor um pouco diferente. Né? Então, desde que você use o produto adequado, não tem problema nenhum. Mas, infelizmente, o que a gente vê na prática é que as pessoas fazem adaptações e essas adaptações podem, não é que vão, pode ser que você use e não tenha problema nenhum. Mas, vez por outra, a gente tem casos de alergia, irritação, inflamação na pele, na região dos olhos também, né? Os animais têm dobras de pele, algumas raças mais do que outras. E essas dobras de pele pode fazer com que o produto fique ali mais tempo acumulado. Né, animais, as pessoas costumam viajar, quem não vai para lugares muito longe, mas vai para uma praia mais próxima, né? Muita gente vai para Tibau, diz, não, é pertinho, vou deixar o animal solto mesmo dentro do carro, vou levar de qualquer jeito, né? E aí, com relação ao transporte, é preciso também ter uma atenção aí redobrada. Olha, é importante. Veja, o transporte no veículo, eu estou falando especificamente no transporte, o animal ele não pode ir solto dentro do carro. Né? Isso é um erro que já já causou acidentes, já trouxe problemas. Né? O animal ele deve ser conduzido, transportado dentro do carro, tanto de acordo com a legislação de trânsito, né? Como também para trazer segurança aos ocupantes. Um animal de pequeno porte, ele deve ser transportado, e aí um cachorro pequeno, um gato, ele deve ser transportado na caixinha de transporte adequadamente, né, ao tamanho dele. E essa caixa de transporte, ela pode ir no assoalho do veículo, no banco de trás, ou ela pode ir presa ao cinto de segurança, como se fosse um passageiro, de forma que ela fique presa e acomodada. Uma caixinha de transporte, ela ocupa o lugar de uma pessoa. Ela não pode ir no colo de uma pessoa. Então, se o carro, ele cabe 5 pessoas, se você está levando um cachorro, só vai caber 4 agora. Animais de médio e grande porte, eles não vão dentro de uma caixinha de transporte, porque eles não cabem. Né? Então, animais de médio e grande porte, eles podem ir presos
há um peitoral específico que se engata no cinto de segurança. Então o animal veste esse peitoral, é como um colete, e ele é preso no cinto de segurança, ele tem uma guia curtinha, então o animal fica ali naquele lugar preso ao cinto de segurança, e que de forma que, ocorrendo um acidente, aquele animal vai estar resguardado, né? Alguns peitorais, ele não tem a guia que prende ao cinto de segurança, mas ele tem um translaço onde você passa o cinto de segurança do próprio carro e prende o peitoral naquele cinto de segurança. Animais soltos dentro do carro podem trazer muito prejuízo. Em primeiro lugar, animais pequenos podem, por exemplo, passar por baixo do banco de trás e atingir os pedais do veículo onde o motorista está guiando. E aquele animal pode atrapalhar a condução e causar acidentes. Ele pode simplesmente, andando em cima dos bancos, chegar até onde está o motorista, pular em cima do colo dele, ficar lambendo. Isso, e aí também pode ter problema. A gente já viu casos de animais que pularam pela janela. Misericórdia! Né? E tiveram problemas por causa disso. Então, e outros em que o animal simplesmente estava solto e no momento de uma freada mais brusca, de um acidente, esse animal foi jogado contra o banco traseiro, né, a parte de trás do banco da frente, e o animal teve contusões e fraturas e teve problemas, alguns até batendo com a cabeça e tendo problema. Às vezes ele bate, se ele estiver no banco de trás, ele bate no banco da frente, e se ele estiver no banco da frente, ele bate contra o painel. Né? E se for no caso de um acidente em que o carro bata mais bruscamente, não só uma freada, aí esse animal pode ser arremessado para fora do carro e ter vários problemas com relação à saúde. Com certeza. Para a gente finalizar, doutor Saul, a gente sabe que carnaval, né, a criançada adora aquelas espuminhas, jogar confete, serpentina, é algo que não tem como fugir realmente disso, né? Então, o que é que esses materiais, esses produtos, eles podem ocasionar de danos para os animais, né? Caso caiam nos olhos, eles lambam. Isso, olha, é exatamente isso, né? O primeiro momento, áreas mucosas, né? Nariz, boca, olhos, né? Em alguns casos até vagina também pode provocar irritação, porque aquele produto ele não é adequado para mucosas, né? Então tem que ter cuidado com relação a isso. E aí eu não estou falando do produto próprio para o animal, estou falando dos produtos que as pessoas usam nos outros e que pode atingir um animal acidentalmente. E que né? Criança tem mania de brincar com um animal mesmo e botar nele, né? Confetes, por exemplo, que você joga, é lindo, cai no chão, depois o animal vai lamber lá o papel. Ele acha aquilo ali interessante e, curiosamente, ele começa a lamber, né? E existem já situações em que o animal teve impactação intestinal e quando abriu estava lá cheio de papelzinho, né? Aqueles plásticozinho brilhoso. Meu Deus. Né? E isso pode passar pelo intestino, o animal fazer cocô, mas ele também pode impactar e impedir a motilidade e trazer problemas, precisar até de cirurgia. Né? Então, aquelas, como uma tirinha, não sei, umas cobrinhas, né? Uma coisa. Gato gosta muito, é muito comum gato ingerir corpo estranho linear e também traz problema intestinal. Então, se está tendo esse tipo de brincadeira, como uma maisena, alguma coisa que possa cair no olho, se está tendo esse tipo de brincadeira, separa o animal, bota lá dentro do quartinho novamente, deixa ele lá protegido. Ele não vai achar bom participar dessa brincadeira, né? Exatamente, né? Ele no momento ele pode até achar interessante, ficar querendo pular, brincar, querer comer aquilo, mas pode trazer prejuízo à saúde dele, então é melhor deixar ele lá preso dentro do quartinho e aí a gente evita ter problema. Né? A mesma coisa com relação à alimentação, as pessoas que dão alimentos diferentes, que o animal não está acostumado a comer, e que também pode provocar disfunção intestinal ou até algumas infecções se o animal come aquilo ali do chão e tal. Tá certo, doutor Saul. Acredito que a gente abordou, né, todos os principais, eu né, acho que sim. Cuidados com os animais nesse carnaval. São cuidados que a gente pensa assim, não, são simples, básicos, mas que com certeza pode acontecer sim com qualquer um de nós que tem aí os nossos amiguinhos, tá? E lembrando que no período do carnaval, se vocês precisarem, aqui estará aberto, né? 24 horas. Sim, o Hospital Veterinário Quatro Patas, aberto sempre, 24 horas, durante todo o período de carnaval, né? Sábado, domingo, na segunda-feira, sempre com o médico veterinário presente e uma equipe completa e toda a infraestrutura para atender bem e cuidar bem da saúde do seu animalzinho. Tá, já, doutor Saul. Muitíssimo obrigada, viu, mais uma vez,
com dicas aí super interessantes, né, e úteis para quem tem o seu pet em casa. Um abraço e bom carnaval, então. Obrigado, Larinha, para você também e para vocês também. Até a próxima, então. Tchau, tchau.